No sertão do Piauí, um tesouro há. Serra da Capivara, Parque Nacional de lá. Riquezas naturais, um cenário sem igual. Pinturas rupestres e histórias ancestrais. Pedras e vales, um relevo singular. Caatinga e cerrado, biodiversidade a brilhar. Animais silvestres, em liberdade a viver. Um refúgio ecológico para todos a proteger. No Parque da Capivara, a arte pré-histórica se vê. Pinturas nas rochas contando histórias para quem quer aprender. Os antigos habitantes com suas marcas deixou um legado cultural que até hoje se preservou. Turistas e pesquisadores de todos os cantos vêm para conhecer a serra, um patrimônio que o Brasil tem. Precisa ser cuidado para as futuras gerações desfrutar desse legado. A Serra da Capivara, um tesouro a revelar, alunos e professores todos juntos a pesquisar. Estudantes da Unidade Escolar Municipal em Salgada, em busca de melhorar, visitaram o parque com muito o que aprender e olhar. Com pinturas rupestres e histórias a contar, os estudantes aprenderam a observar a importância do parque e seu valor a mostrar, a riqueza apresentada para todos admirar. Os mais comuns que podemos encontrar aqui no parque. Bom, no parque a gente tem a vegetação, a caatinga em abundância, né? E temos dois tipos de caatinga arbórea e caatinga arbustiva. Uma mais alta, verde, o ano inteiro, e a arbustiva mais baixa, né? Aí a gente tem várias espécies. Cactos, como o mandacaru que está ali atrás, xique-xique, tem mameleiro, tem angico de bezerro, aroeira, angico de resina. A gente tem aí umas quase 550, 560 espécies de plantas aqui na nossa região. Como as plantas da Serra da Capivara conseguem sobreviver ao longo do período da seca? Elas têm alguma característica especial? As plantas da caatinga elas são xerófilas, elas se adaptaram ao clima seco, um ambiente seco, sem muita chuva, sem água para manter e os tipos de solo também diferentes. Elas são plantas que se adaptaram ao ambiente seco, diminuindo o porte, ficaram mais baixinhas. Muitas plantas diminuíram a folha, algumas até a folha se transformou em espinhos, como os cactos. E ela é uma planta caducifólia, ela envelhece as folhas, a folha cai no período de seca para não fazer fototranspiração, não perder água, entra em estado de hibernação e fica em dormência por até 11 meses. Depois de uma chuva, ela fica, depois de uma semana, ela está verdinha. Né? Qual é a planta mais característica ou simbólica da Serra da Capivara? Mais característico o quê? Qual é a planta mais característica ou simbólica da Serra da Capivara? Acho que a simbólica assim, mostra mais a questão do simbolismo da seca, simbolismo da caatinga. Eu acho que o mandacaru, eu acho que é uma das plantas mais simbólicas do sertão como um todo, né? Não só da Serra da Capivara. Quais são os animais mais avistados pelos visitantes ou mais fáceis de serem encontrados aqui no parque? O mais fácil é o mocó. A gente tem mocó demais, está virando uma praga, uma superpopulação, vamos dizer assim. Mas a gente tem alguns bichos que já são muito acostumados com a gente. Principalmente nesse período de seca, a gente tem muitas espécies que elas descem para esses pontos que a gente visita muito, que às vezes tem um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de vegetação. Aí tem veado, tem caititu, tem jacu, cutia, várias espécies que a gente consegue observar mais nesse período de seca. Existe algum animal tipo da caatinga que só encontramos nessa região e que vive aqui no parque? Sim, uma das mais características é um lagartozinho que tem as costas vermelhas, que ele é endêmico da Serra da Capivara, só existe aqui, que é o Tropidurus helene. E a fêmea é vermelha, o macho é verde, ela só existe aqui nessa região do parque. Mas tem outros também, tem espécie de aranha que recebeu até o nome da doutora Nied Guidon em homenagem, que é uma aranha marrom, Loxosceles Nied Guidonai. Tem pássaros também, como Saxiferoides niedai, que também é dessa região da Serra da Capivara, e também recebe o nome da doutora em homenagem. Pode nos contar sobre alguns animais que estão ameaçados de extinção e que o parque está ajudando a proteger? Qual é a importância do parque para esses animais? Bom, muitos animais que estão em extinção na fauna brasileira, na nossa região tem uma grande população. O mocó mesmo que eu falei que está virando uma superpopulação, ele é um animal só de caatinga, só existe no Nordeste e ele está em estado de extinção no Brasil.
Aqui na nossa região, por causa que não tem a caça, ele está em uma população muito grande, mas em outras regiões ele já está sumindo. Aí tem o tatu-bola, que também em outras regiões está sumindo, aqui na nossa região a gente ouve mais frequentemente. E o mais simbólico desses é a onça pintada, a onça preta, né? As onças, elas têm um estado de extinção muito grande. E na nossa região a gente tem a superpopulação, tem a segunda maior população de onças do Brasil. Além de proteger os animais, a planta, qual é a importância geral de preservar a fauna e a flora aqui na Serra da Capivara? O parque ele é muito importante pela preservação natural, porque, como a gente falou agora dos animais endêmicos, né? A caatinga, tanto os animais quanto a vegetação, ela é muito específica, muito endêmica. Tem plantas que só existem nessa região aqui, da nossa região do sudeste do Piauí. São Raimundo Nonato, Arco Verde, São Lourenço, e que tem na região da Serra da Capivara. Se você for em outros estados, como Bahia, Pernambuco, você não vai encontrar a maioria das plantas que tem aqui, né? Vai ser um mesma bioma que é caatinga, mas é com as plantas diferentes, né? E a Serra da Capivara é a maior reserva de proteção de caatinga do Brasil e do mundo, né? Que a gente tem, a caatinga é um bioma exclusivo, só tem no Brasil. Alguma planta ou animal que os guias vocês acham que é pouco conhecido, mas que tem uma história interessante, uma adaptação curiosa? Acho que a adaptação maior... Uma coisa pouco conhecida no Brasil, mas ele se adaptou bem à nossa região. Tem uma superpopulação aqui, mas ele é um animal que a gente considera como fóssil vivo. Ele tinha, no tempo que tinha muita água e muita vegetação aqui, que era tropical úmido, que tinha rios abundantes, vegetação totalmente abundante, e ele se transformou para viver só na caatinga. Hoje ele come só vegetal, folhas, frutas, casca de árvores, raízes e sementes, e ele se adaptou tanto para a caatinga que ele nem água não bebe mais. Ele é assim, ele pode até beber, mas não é um costume dele, porque ele é base de cadeia alimentar, ele serve de comida para todos os bichos que comem carne aqui, serpente, os felinos, as aves de rapina. E se ele ficar descendo muito para os pontos de água, ele vira comida. Então é uma adaptação bem interessante do mocó. Tem mocó aqui, osso de mocó nesse sítio que a gente vai, e tem marca de cozimento do homem pré-histórico com 30 mil anos. Ele está aqui até hoje, então está sobrevivendo, é uma adaptação. Existe alguma relação entre biodiversidade e o sítio arqueológico? Sim, sim. A questão da biodiversidade é o estudo do homem com o meio, né? O homem sempre esteve aqui na nossa região, desde períodos de 100 mil anos atrás, e ele esteve aqui mesmo com as grandes transformações climáticas que a região teve. Aqui teve ambientes que teve muita água, teve ambientes mais secos, como a gente está agora, e o homem, ele continuou habitando a região, mesmo com essas transformações climáticas. Então, é importante você frisar o estudo da biodiversidade com isso, que o homem, ele se adapta a qualquer transformação que a região tiver, ele vai se adaptando e vai sabendo sobreviver nesses ambientes, né? O que as pessoas podem fazer para ajudar na preservação da fauna e da flora do Parque Nacional da Serra da Capivara quando o visitam? Aprender sobre a conscientização, né? Ainda temos o problema com a grande poluição que temos no meio ambiente. A gente fala no início da palavra com vocês para ter cuidado com o lixo aqui na Serra da Capivara, mas a gente quer que vocês ultrapassem essa barreira da Serra da Capivara. Não joguem lixo no meio ambiente, não joguem lixo em casa. Quais são as diferenças gerais desse bioma? O parque está localizado no bioma de Caatinga, que as características principais são árvores pequenas, arbustiva e cheia de espinhos. Adaptação da caatinga. A caatinga é conhecida por ser um bioma semiárido. Que tipo de adaptações as plantas e animais desse bioma desenvolveram para sobreviver à falta de água? A caatinga, gente, é uma vegetação xirófila. A xirófila, ela vai se adaptar a qualquer local que ela tiver. Se for no gelo, vai se adaptar ao gelo. Se for a seca, como aqui é semiárido, tem pouca água, vai se adaptar ao semiárido. Os animais tiveram que diminuir o tamanho e diminuir também a quantidade de alimento para eles continuar vivos aqui na caatinga. Essas são as principais mudanças que houve dos animais e da caatinga.
Formação do relevo. Como você descreveria a formação do relevo? Forma da superfície da terra na região da Serra da Capivara. A gente tem aqui planaltos, serrotes, baixões e chapada. Esse é o nosso relevo aqui dessa região da Serra da Capivara. Paredões rochosos. Os paredões rochosos são uma marca registrada do parque. Como essas formações rochosas se originaram e que importância elas têm para o local? Pessoal, a formação aqui do parque é uma formação sedimentar e elas se originaram de sedimentos que foram jogados no fundo de uma bacia que era coberta pelo mar. Vários sedimentos e fragmentos foram compactados, formando a rocha sedimentar, o arenite sedimentar, o conglomerados e seixos, e são muito importantes para a região, porque é um local que fica da habitação para os animais, da habitação também para a vegetação, que protege essa região, protege a vegetação, e é uma rocha que vai se transformando ao longo do tempo, pelo intemperismo químico, físico e biológico. Abrigos pré-históricos. Além da beleza natural, os paredões abrigam algo muito especial. O que é que torna esses paredões tão importantes historicamente? Pessoal, os paredões, como é uma rocha muito friável, arenito muito mole, ele foi sendo erodido no sopé da rocha e criando vários abrigos, onde esses grupos de caçadores e coletores na pré-história utilizaram como acampamento. Quando eles chegavam na região, não precisavam mais fazer uma casa, porque eles tinham os abrigos sob rocha e ali eles usavam como acampamento, para se proteger do sol e da chuva. A parte mais importante é que ele deixou nesses abrigos os vestígios que a gente encontra, como a pintura rupestre. Olha, tá provando, deu certo. Considerando a região semiárida, existem recursos hídricos naturais que possam ser encontrados no parque? Sim, aqui na região semiárida a gente tem um dos maiores aquíferos do Brasil. Embaixo dessa rocha, a gente tem um aquífero conhecido por aquífero Cabeças. É uma água que tem no subsolo, só que ela tem uma grande dificuldade para a gente encontrar, porque ela está a cerca de 500 metros de profundidade. Para auxiliar na sobrevivência da fauna, flora e até mesmo nas visitações, o parque conta com alguns recursos hídricos. Existe algum tipo de recurso hídrico artificial que possa existir no local? Sim. O parque ele identificou que durante um período anterior, no período de estiagem principalmente, os animais saíam da reserva para ir em busca de água, nas lagoas, nas barragens, nas fazendas. Então terminou se criando mais de 100 reservatórios artificiais, que no período de estiagem ela é abastecida com carro-pipa para poder os animais ter esse recurso hídrico aqui dentro, ter essa água e não ter a necessidade de sair para fora para ir em busca de água. Porque tem um problema seríssimo, quando eles saíam no período de estiagem, eles eram muito atropelados nas rodovias. Hoje não, com os reservatórios artificiais a gente consegue manter os animais aqui dentro. Vegetação da caatinga. Você pode descrever um pouco sobre a vegetação da caatinga que é possível observar dentro do Parque Nacional Serra da Capivara? Ela é sempre igual a todas as épocas do ano? Não. A caatinga, gente, a principal característica, como eu falei, ela se adaptar. Então, aqui tem 3 períodos diferentes da caatinga. O período que chove, a caatinga vai estar toda verde, vai dar uma explosão de verde. Tem um período que para a chuva, logo depois, 40 a 60 dias, ela começa a secar a folha, amadurecer, fica amarela, ferruginosa, parecendo um outono europeu. E ela derruba a folha, que é um outro aspecto. E quando ela derruba a folha, a gente vê só os caules cinza. E daí, quando está o terceiro aspecto, que é os caules cinza, o branco, surge o nome caatinga, que na língua tupi-guarani quer dizer mata branca. O outro aspecto interessante que a gente vê dentro da reserva é que nas áreas planas a gente tem uma caatinga arbustiva e próximo dos paredões a gente tem uma caatinga arbórea maior. Importância da caatinga. Por que é tão importante preservar o bioma da caatinga, especialmente em uma área Ok, mau lá na tela.
Caatinga ela é de suma importância, gente. E a preservação a gente deve ser feita, porque é um bioma recente, é o bioma mais novo que a gente tem, e é um bioma que é exclusivamente brasileiro. E pelo outro lado, na região do parque, a caatinga é mais exclusiva ainda. A caatinga ela existe no Nordeste e no Norte de Minas, só que na região da reserva do Parque Nacional, 72% da caatinga ela é endêmica dessa região, só existe aqui. É por isso que é muito viável a preservação, para que essas espécies não desapareçam. Mas, Se você fosse descrever o Parque Nacional da Serra da Capivara para alguém que nunca ouviu falar, qual seria a primeira coisa que você diria sobre ele, destacando algum local? As pinturas no perto da Serra da Capivara são muito antigas. Qual é a idade aproximada das pinturas mais antigas que já foram datadas no parque? As pinturas elas têm datação de 3.000 a 12.500 anos, mas tem outros que podem chegar até 27.000 anos. Qual eram os materiais mais comuns que os artistas pré-históricos usavam para criar as cores das pinturas? De onde eles tiraram esses materiais? O parque todo ele é muito rico, né? É informação rochosa. E a gente já tem o próprio material dentro do parque, que são os minerais. Então, o óxido de ferro, aí tem a mistura da caulinita, o gipsita, a goetita, que são outras cores. Aí o óxido de ferro é o vermelho, que era o pigmento mais usado dentro do parque. É impressionante como muitas pinturas ainda estão visíveis. Depois de tanto tempo, quais são os principais fatores naturais que contribuíram para a preservação das pinturas rupestres da Serra Capivara ao longo dos milénios? As pinturas, o clima basicamente ajudou, né? Porque é um ambiente seco, não chove, não tem umidade onde tem os sítios arqueológicos. Então isso também ajuda nesse fator, né? Das pinturas durar mais tempo. E também a questão do pigmento, né? A Liedson fala que teve um pigmento que eles não descobriram que foi usado um aglutinante, né? Mas ela fala que pode ser que no futuro eles venham descobrir, mas por enquanto é só o óxido de ferro. E aí eles usavam alguma mistura para a pintura durar tanto tempo assim. Quando olhamos para as pinturas, vemos muitos desenhos de animais e pessoas. Há algum significado geral ou simbologia comum que os pesquisadores atribuem a esses desenhos? As pinturas, elas são cenas do cotidiano, né? Mas a gente não tem como afirmar, porque é uma pintura de mais de 12.000 anos. Mas o que mais chamou a atenção da Aniele Guidon na época foi a tradição nordeste, que são as cenas em movimento. Então, cena de dança, caça, ritual, a gente consegue interpretar, mas a gente não sabe o que significava. Há alguma teoria sobre o propósito dessas pinturas? Elas eram apenas arte ou tinha alguma função ritualista ou de comunicação? Algumas a gente consegue interpretar, né? Poderia ser um ritual, poderia ser um meio de comunicação, uma adoração. Tem pinturas que a gente consegue ver isso, como cenas de árvores, cenas costa a costa, que são cenas emblemáticas. A gente faz, por exemplo, uma comparação com o nosso cotidiano hoje e dos antepassados também, que poderia ser um grande significado para eles. O que as pinturas da Serra da Capivara nos ensinam sobre a criatividade e inteligência dos primeiros habitantes do continente americano? Elas nos ensinam que desde antes a gente podia ser bem criativo, né? Como antigamente. Para a gente hoje é a inspiração, né? As pinturas. Então eles usavam painéis e hoje a gente tem painéis que chegam a mais de 1.000 pinturas, né? O parque hoje tem a maior concentração do mundo em arte rupestre. Os vestígios arqueológicos. O que são os vestígios arqueológicos? Eles são como pistas do passado? Sim, a Niede ela monta um quebra-cabeça, né, da ocupação do homem aqui. Então ela consegue encontrar uma fogueira, que é o sítio que a gente vai, que é o Boqueirão da Pedra Furada, a mais antiga das Américas. Ela encontra também fragmentos de machadinha, de pedra polida, de pedra lascada também. E ela consegue entender que eram grupos de nômades, caçador-coletor, que viveram nessa região. Então
eles ocupavam só por um determinado tempo. Eles não moravam, eles só ocupavam. Então a gente chama também que eles eram andaricos. Então, o que eles vieram em busca dessa região foi de água, de alimento e abrigo sob rocha, que é o que a gente mais tem no parque. Os objetos de cerâmica. Para que as pessoas usavam os potes e outros objetos de cerâmica que foram encontrados aqui. Eles usavam para enterramento, para levar alimento, ou até para fazer algum tipo de comida, né? Foi encontrado em alguns enterramentos potes com pessoas, né? A gente acredita também que poderia ser de grupos diferentes. Então nem todo mundo tinha, vamos dizer, esse costume. Tinha gente que enterrava só no solo mesmo e tinha gente que já enterrava em cima. Vestígios fósseis. Aqui foi encontrados ossos de animais ou plantas. Foi encontrado ossos de veados, capivara e animais da megafauna. Agora os enterramentos, um dos enterramentos, que é no Zuzu, foi encontrado um osso de veado. O crânio de Zuzu tem aproximadamente 10 mil anos, né, que é o mais antigo do parque. E aí foi encontrado colares de silêncio também. Por que um parque nacional? Por que a Serra da Capivara virou? O parque foi criado para proteger, né, a biodiversidade e também as formações rochosas, o bioma caatinga, né, que a gente tem hoje, e também a arte rupestre, né, que é única, como eu falei, é o maior parque do mundo que vive de arte rupestre. Aí ele é criado em 79 e tombado em 1991 pela Unesco. Qual é a parte mais legal de trabalhar como guia aqui e mostrar essas coisas históricas para as pessoas? Eu costumo dizer que a Aniele, ela imaginou a gente guia quando a gente nem era nascida ainda. Então a melhor parte é desenvolver nossa comunidade, desenvolver o município, trazer emprego para a região e ainda conhecer gente do mundo todo. Obrigada. O Parque Nacional ele é conhecido mundialmente por sua grande quantidade de pinturas rupestres, né? Ele é considerado um dos maiores museus nacionais do mundo, né? E as pesquisas realizadas pela Unesco levantaram uma nova teoria de ocupação, né? Além da teoria de ocupação que conhecemos, tem a teoria de ocupação de cabotagem do parque. Se destaca dos outros locais. Se adaptar ao semiárido. Os animais diminuem e diminui também a quantidade de alimentos para eles continuar vivos e seguir a vida. Essa é uma das principais mudanças que houve dos animais. Tudo começou através da Nia de Guidon, que hoje é responsável por parque, que faleceu recentemente, agora no dia 4. Ela teve acesso a umas fotografias das pinturas rupestres, né? E em uma primeira tentativa, na década de 60, ela tentou chegar até o parque, não teve êxito, voltou mais tarde e em 70 ela conseguiu chegar ao parque, né? Depois de ter participado de uma expedição em Goiás e teve acesso às pinturas rupestres. Mais tarde, em 73, ela já retornou com a missão franco-brasileira que até hoje atua aqui no parque. É um grupo de franceses com brasileiros que fizeram as pesquisas, né, relacionadas às pinturas rupestres e aos achados arqueológicos. E elas se originaram em sedimentos que foram jogados no fundo da bacia vários sedimentos e fragmentos. Ela foi super importante, mas ela não gostava de dizer isso não. Ela foi super importante, primeiro porque ela teve a visão, né, da região, né, teve a sensibilidade de dizer que a região tinha um potencial muito grande, e segundo porque ela se empenhou, foi atrás de parcerias, né, fez parceria com os franceses, fez parceria com pessoas do BID, do Banco Interamericano, iniciativa também público-privada. Antes da criação do parque, havia tipo de população
que ela região da Serra da Capivara, como é a sua relação com o ambiente? Quando o parque foi criado, ainda tinha muitas famílias que moravam dentro do parque. Né? As famílias, elas usavam a terra para plantar, né? Elas tinham um meio termo de sobrevivência, além de também utilizar de caça, né? Para caçar os animais, mas não por ser por querer depredar, e sim para sobrevivência mesmo. Depois, o pessoal do parque tiveram uma relação de ódio e amor com a Ninhada de Dom. Muitas pessoas odiaram ela porque ela teve que realocar essas pessoas para outros locais, e outros amaram porque ela trouxe muito desenvolvimento para a região. Fale um pouco sobre o processo Sim, aqui na região de Sanhares a gente tem um dos maiores Nacional Serra da Capivara foi um processo de desafios. Houve muitos desafios. Por que houve desafios? Porque muitas pessoas que moravam dentro do parque, eles não tinham a posse definitiva da terra. Eles eram só meeiros, terceiros, não tinham documento da terra e só tinham benefícios, por isso ficou difícil até de indenizar esse pessoal. E até hoje tem pessoas que nunca receberam nada. A nossa região tem uma grande preocupação com a superpopulação. O parque ele identificou que durante o período As principais evidências são os carvões, que datam de 12 a 50 mil anos, as pinturas rupestres que datam de 3 a 12 mil anos. Foram encontrados muitos fragmentos de cerâmica, muito material lítico, que são as pedras lascadas. Foi encontrado muitos prólitos fossilizados de mais de 18 mil anos, que foi possível, através desses artefatos, deu para a gente fazer uma linha do tempo desse povo que vivia aqui. Eles eram muito atrapalhados nas rodovias. Hoje não. Qualquer mais parciais nacional dos animais aqui dentro. Além da arqueologia, a gente tem a parte histórica, né? A parte pré-histórica, a parte de megafauna, né? Que são animais da megafauna que tinham espécies que chegavam a pesar até 5 mil quilos, como é o caso da preguiça gigante, e a própria parte histórica e cultural do parque. Ela se adaptar. Então aqui tem 3 períodos diferentes. O período que chove, a taquiga vai ficar todas verdes, vai dar uma expressão. É o período que para a chuva, logo depois de 40 a 60 dias ela começa a secar. A criação do parque ela impactou de diversas formas. Impactou de formas positivas, que foi a questão do turismo, que fez com que a região fosse reconhecida mundialmente, né, através dos achados arqueológicos, das pinturas rupestres. E isso fez com que a economia tanto de São Raimundo quanto dos municípios que fazem com o entorno do parque, Coronel José Dias, João Costa e Breves, tivessem melhorasse assim, vamos dizer assim, a sua renda per capita. Qual é a maior importância de preservar o local como patrimônio nacional Serra da Capivara? Primeiro que a gente tem aqui ainda dezenas de locais que podem ser escavados. Então tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já sabe, esses 50 anos de pesquisa, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Segundo que nós estamos aqui preservando não só as pinturas rupestres, mas a gente preserva a caatinga, que é um bioma tipicamente brasileiro, isso existe no Brasil. E a Serra da Capivara é uma das unidades de conservação que é totalmente desse bioma. É por isso que é muito enviado a preservação dessas espécies nacionais. A questão da diversidade apenas uma frase um pouco difícil. Essa pergunta é um pouco difícil. Assim, eu vejo o Parque Nacional da Capivara como uma fonte de renda, e para mim um local é uma oportunidade única de poder trabalhar aqui, tanto vivenciar esse local quanto também passar os conhecimentos que adquiriu aqui nesses anos de trabalho. Bom trabalho. Valeu. Vegetação. Vocês perceberam que em poucos metros ela mudou totalmente? Sim, lá para trás tá mais verde. Lá para trás está seca. E qual era o tamanho da vegetação lá atrás? E a daqui? Grande.
Será que é a mesma vegetação? Não! É, pior que é. É, só muda que... Só muda que lá tá seco e aqui tá... Vamos voltar lá no centro. Essa região, gente, essa região, ela está em constante mudança. Constante mesmo, muda dia a dia. Nessa região que a gente está aqui agora, na última era glacial, viu, gente? Vamos ter atenção, porque senão depois vamos ficar viajando aí, viu? Na última era glacial, essa região ela mudou de clima. Aqui tinha um clima tropical úmido e a vegetação do sopé da rocha aqui era uma vegetação de mata atlântica. Qual é a característica da mata atlântica? Árvores mais grossas, mais frondosas, mais altas, né? Porque vai ter mais água, né? Vai ter mais nutrientes no solo. E lá na planície onde a gente estava, era uma savana, um cerrado grande. Tinha vegetação grande também, só que já era mais seca, era mais resistente à seca. E na última grande Era do Gelo, vocês assistiram lá a Era do Gelo, 1, 2, 3 e 4? Já. Pois é, quando acontecem as glaciações, o que acontece? Pessoal, ó, depois eu não vou estar repetindo não, aí vocês vão rolar. Ó, quando acontecem as grandes glaciações, congela as calotas, os polos. E aí a água do oceano muitas vezes é sugada. Várias partes da terra modificam, algumas vão ser congeladas, outras vão inundar de água, outras vão ficar muito secas, que foi o caso dessa região nossa. Quando teve a glaciação, ela mudou o clima, que era semiárido, para tropical úmido, para semiárido. Aí ela secou. Quando secou os rios e as lagoas, a vegetação teve que diminuir o tamanho para se adaptar. Aí surge a caatinga, que é a nossa principal vegetação, que é predominante no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas. Ela é uma vegetação recente, ela só aparece entre 6 e 7 mil anos. Aí o que tem de vegetação tropical úmida, Mata Atlântica, algumas espécies não deixam de existir, mas diminui o tamanho. É justamente o que a gente encontra aqui no sopé da rocha. Diminuir o tamanho, mas então aí a gente encontra 16 espécies da Mata Atlântica, 18 espécies da Floresta Amazônica e 615 espécies de caatinga. Sendo ó, que 72% da caatinga que a gente tem no parque, ela só existe no sudeste do Piauí, não existe no resto do Nordeste. É mais exclusiva ainda. Outra questão que aconteceu, que vocês já me perguntaram um pouquinho atrás, e a capivara? E aquele desenho que tinha um veado com a galhada zona, o veado galheiro? Pois é, quando aconteceu esse fenômeno, vários animais deixaram de existir, tipo a megafauna, preguiça gigante, tatu gigante, tigre dente de sabre e outros. E animais maiores como a capivara, o veado galheiro, eles não deixam de existir, mas eles migram para o sul do estado, divisa de Piauí e Maranhão, onde ainda tem uns grandes rios, porque são animais que gostam de locais alagados. A gente ficou com diversos animais, mas que conseguiram se adaptar. O mocó que vocês estão vendo é um desses animais que viveu no tropical úmido e hoje consegue viver no semiárido, porque ele aprendeu a viver no local seco, como nós, né? A gente também se adaptou a viver no semiárido. Mas no passado os grupos que eram caçadores e coletores, quando faltava alimento ou água, eles mudavam de lugar, não ficavam naquele lugar seco não. Vamos entrar um pouquinho mais ali, eu vou puxar lá na frente, é claro. Vamos encontrar outro sítio arqueológico, vamos falar um pouquinho mesmo dessa pesquisa do parque, a importância tanto da pesquisa arqueológica, como antropológica, como a biológica. E hoje a gente tem uma diversidade muito grande de disciplinas no parque. Então, vários e vários pesquisadores de várias disciplinas terminam hoje pesquisando na região, porque ela é muito importante para solucionar várias questões que a gente tem. Vamos lá um pouquinho. O prático é o nosso principal sítio do parque devido aos achados arqueológicos. Toda essa área que a gente está vendo aqui mais rebaixada é a área que foi escavada inicialmente do sítio. Esse sítio ele vem sendo escavado desde 78 e foi escavado para ficar dessa forma assim por 10 anos. Começaram em 78 e concluíram essa área em 88, mas até hoje ele é possível ser escavado. Vamos dizer assim, concluído de certa forma, porque a única parte que chegou ao limitante, que é a rocha matriz, é aquela ali. Essas aqui ainda podem ser escavadas, mas tem uma área que está mais sendo escavada atualmente, que é aquela área que está coberta com lona preta ali, que tem uma paredezinha de alvenaria. Correndo, né, Gu? Tô vendo. Paredezinha de alvenaria ali no fundo,
que é uma área que a gente chama de bloco testemunho, que serve de contraprova para o sítio. Se houver contestação de achados, como teve aqui nesse sítio na década de 70 e 80, pode ser escavado aquele ponto ali, encontrar material e comprovar a datação. Ou se tiver avanços tecnológicos também no futuro, como teve um grande avanço da década de 70 e 80 para os dias atuais, tem como analisar aquela área do sítio e até melhorar a pesquisa. No caso desse sítio, ele teve algumas contestações, porque é o sítio hoje com uma das presenças humanas mais antigas das Américas. Está prestando atenção, né? Jogando aí. Cuidado, não é não. Ah, não é aluna não, né? Foi mal, ó. Foi mal. Mas escuta. Mas tem que aprender também. Continuando, pessoal. Esse sítio ele é uma das datações mais antigas de presença do homem na América. Quando começou a ser escavado aqui esse sítio, a crendice da chegada do homem na América era a teoria baseada na teoria do Estreito de Bering, né? Que o homem teria chegado primeiramente na América do Norte, há uns 12, no máximo 15 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, onde o homem teria atravessado o mar, que teria congelado, que é o Mar de Bering, que é uma faixa de mar que liga da Sibéria para o Alasca, de 88 km, e nas glaciações é muito comum ele congelar. E o homem nessa glaciação, a última glaciação, atravessou atrás dos grandes animais, chegando primeiramente na América do Norte, onde eles encontraram as pontas de lança lá na região do Novo México, chamado Clovis First, o nome do sítio lá, e tiveram datações entre 12 a 15 mil anos atrás e acreditava-se que eles chegaram lá primeiro. 9, 10 mil anos começaram a migrar para a América Central e América do Sul, chegando no Brasil. Toda a pesquisa que acontecia nas Américas era tudo baseado nessa teoria, era a única teoria formulada naquele período. Quando a doutora chegou aqui, como ela veio pela missão franco-brasileira na década de 70, os arqueólogos franceses, eles são hoje uma das maiores escolas de arqueologia do mundo. E eles tinham uma forma de escavação onde eles pedem para chegar até a rocha matriz, que no caso é aquele ponto ali embaixo. E mesmo que você não encontre artefatos humanos, você vai ter informações da natureza. Você vai encontrar resto de osso de bicho para saber o tipo de fauna, resto de animais ou resto de planta para saber o tipo de flora, o tipo de sedimentação para ver se teve ambientes de rio, ambiente seco, se teve queda de bloco, dá para saber até quando um bloco desse aqui caiu lá de cima. Então tudo isso também é importante se saber, para a gente saber como é que se deu essa formação geológica, toda essa transformação climática que essas regiões já tiveram, né? E foi assim que a doutora Néa Guidon ela foi encontrando artefatos mais antigos aqui. No início da década de 70, no final da década de 70 e 80, já obtiveram datações aqui de 18, de 20 mil anos, até 22 mil anos. Que nem ela, no período que encontrou, ela não acreditou. Pensou que o pessoal tinha errado a datação, ou tinha misturado com artefatos de outra região do mundo, lá na França, e datado, porque na América até então não tinha essa antiguidade. Aí o laboratório confirmou que o material era daqui, e cada vez que ela vinha escavar mais esse sítio, encontrava material mais antigo. Quanto mais profundo encontrado o material, mais antigo ele vai ser. Estão jogando lixinho aí no chão. Pega, pega, pega. Tem olho de águia. Aí, o mais antigo, e hoje esse sítio, ele tem datações inicialmente na década de 70 e 80, com datações entre 5 mil até aproximadamente 58 mil anos. Hoje, com a termoluminescência, a gente tem achados aqui que avançou a tecnologia tanto, a gente consegue analisar melhor os materiais, a gente tem achados aqui que chega até 103 mil anos da presença humana. Então, um dos pontos mais antigos de presença humana na América é aqui. Então, esse sítio é muito importante arqueologicamente falando no mundo. E também é um sítio muito importante no mundo porque é o maior sítio em questão de arte rupestre do mundo. A gente tem mais de 1.150 conjuntos de pinturas aqui. A partir das datações que foram encontradas no parque, mudou toda a concepção de como o homem teria chegado na América, né? Era somente essa teoria do Estreito de Bering. Hoje a gente já tem vários pesquisadores que apontam novas possibilidades de rota de chegada e várias datações diferentes. A gente tem possibilidade de rota de chegada pela América do Norte, vindo pelo Estreito de Bering, que uma teoria não derruba a outra. Aí tem uns arqueólogos até que acreditam que o homem pode ter atravessado também em glaciações anteriores por lá também. Tem a teoria transoceânica, que acredita que o homem veio da África margeando a costa pelas ilhas da Polinésia, vindo pelo Mar Pacífico, chegando primeiramente ali na região do Chile e da Argentina, na Patagônia chilena. E a nossa região tem uma teoria formulada pela doutora Néa Guidon, que é a arqueóloga-chefe, que iniciou todas as pesquisas e idealizou tudo isso aqui. Ela acredita que os homens chegaram aqui nesse período de mais de 100 mil anos atrás, vindo pelo sistema de cabotagem, vindo pela região do Oceano Atlântico,
atravessando o mar, em períodos que o mar teve recuos marítimos por causa das glaciações, que os mares baixam para ser congelado nos polos. E os continentes ficaram mais próximos, criou várias ilhas ao longo do mar e o homem atravessando de ilha em ilha até chegar aqui. É comprovado porque a gente tem vários esqueletos do Brasil que são esqueletos diferentes dos homens que vêm pela América do Norte. A gente tem traço negroide nos esqueletos aqui da nossa região e os homens que vieram pela América do Norte têm um traço mais asiático, mais parecido com o índio atual, com o traço ameríndio. Então são dois fenótipos diferentes, duas rotas de chegada diferentes, porque se o homem chegou com um traço africano aqui, ele veio diretamente da África para uma rota mais rápida. Quanto mais tempo o homem dura no ambiente, mais ele se modifica geneticamente. E tem uns propólitos aqui que são fezes humanas fossilizadas, até cocô é importante. Encontraram uns parasitas aqui nas fezes, que é um parasita de origem africana. Se o homem chegou aqui com esse parasita, como é um parasita de clima tropical, ele não teria como ter chegado com esse parasita aqui, vindo pelo gelo, porque esse parasita morreria lá, não chegaria aqui. Então essa rota é bem creditada pela arqueologia mundial. Há pelo menos 50 mil anos a gente acredita